Olá pessoal, então acabamos, a unidade de ensino 7.0, instrumentos náuticos, vimos o sextante, vimos o cronômetro, instrumentos indispensáveis para a gente fazer a nossa navegação astronômica, e vamos agora dar um início rápido, é um filmezinho rapidinho aqui de 15 minutos só. A gente vai começar correções de altura dos astros para dar continuidade amanhã, na aula de amanhã, tá certo pessoal? Então, correção de altura dos astros. Por que é tão importante ter uma unidade de ensino só para esse tema? Porque olha só, quando você pega o sextante e tira a altura de um astro, aquele astro que vai te dar a linha de posição astronômica, a LDP, a reta de altura, você tira a altura do astro em relação a um horizonte. Que horizonte? É esse horizonte que a gente vê, horizonte visual. Mas para resolver o problema da navegação astronômica, eu preciso que essa altura não seja em relação ao horizonte visual, seja sim em relação ao círculo máximo, que é perpendicular à linha zênite e nadir, lembra? O horizonte verdadeiro. Então eu tenho que transformar essa altura, que é a altura instrumental, que é a primeira altura, quando eu olho para o Sol, para a Lua, para o planeta, para uma estrela, Faço lá, mexo na unidade, mexo no sextante, faço a colimação, faço o balanceio, dou um top com o cronômetro, eu marco HMG para poder resolver o problema da navegação astronômica. Aquele horizonte que eu dou o top é o horizonte visual. E, na verdade, para navegação astronômica, o que me interessa é saber a altura em relação ao horizonte verdadeiro. Portanto, então, a correção das alturas dos astros, a gente vai ver que são algumas correções que tem que ser feita, e uma delas a gente já viu até na unidade anterior. Qual é? O erro instrumental. O erro instrumental é uma correção de altura do sextante, que a gente viu que o sextante, ele às vezes tem um problema mecânico, principalmente o não paralelismo entre o espelho grande e o pequeno, e isso acarreta uma defasagem. Então eu leio a altura com um erro. Esse erro, a correção desse erro é o erro instrumental. A gente vai ver então que quando a gente tira a altura, chama altura instrumental. Quando eu corrijo do erro instrumental, essa altura já tem outro nome, altura observada. Então a gente depois vai ter outras correções que a gente vai explicar para vocês ao longo dessa aula aqui, tá certo? Então, rapidamente, vamos só dar uma olhada rápida aí como é que são as correções das alturas dos astros, tá, pessoal? Olha lá, unidade 8.0. O objetivo da aula é definir e transformar a altura instrumental de um astro em altura verdadeira. Então, foi o que eu falei. A altura instrumental é medida em relação ao horizonte visual. Esse horizonte que a gente vê quando você está no navio, está vendo no mar, o horizonte visual, tá certo? Quando você faz todas essas correções, começa pelo erro instrumental, depois a gente vai ver que tem a depressão aparente, tem a refração atmosférica, a paralaxe, o semidiâmetro, as outras correções, a gente vai ter então a altura do astro em relação ao horizonte verdadeiro, aquele círculo máximo da esfera celeste perpendicular à linha zênite e nadir do observador, tá certo? Então, definir e transformar a altura instrumental de um astro em altura verdadeira. Essas correções transformam a altura instrumental em altura verdadeira com auxílio das correções retiradas do Almanaque Náutico Brasileiro. A gente vai ver que tem tabelas que a gente vai usar, eu até já quero falar. São muitas tabelas, são algumas tabelas que a gente vai ter que ver, que tem aqui no Almanaque Náutico e tem lá no nosso Almanaque Náutico também. Então, para a aula de amanhã, quem quiser aprender essa aula, traga esse Almanaque Náutico, porque é importante fazer os exercícios que a gente vai fazer compreendendo na tabela. A tabela, inclusive, é uma tábua crítica, é um pouco complexa. É importante que quem queira compreender, saber fazer as correções de altura, traga na aula de amanhã. Quem não trouxe hoje, quem já trouxe hoje já pode acompanhar hoje. A gente já vai sugerir um exercício hoje aí para fazer. Mas amanhã é fundamental que vocês tenham todos aí, certo? Esse Almanaque Náutico que vai ser usado na aula e na prova também. A prova vai ser usada para vocês tirarem lá as correções, tá? É fundamental. Tem que fazer as correções, tá certo? Então vamos lá. Correções das alturas dos astros, Então, como a gente falou aqui, ó. O que é altura instrumental? A altura instrumental é quando eu olhei para Betelgeuse, daí peguei, mexi na unidade, mexi no sextante, fiz a colimação, que é a coincidência da imagem refletida com a imagem direta, fiz o balanceio para garantir que estou tirando a altura de Betelgeuse no vertical do astro, certo? E dei o top. Quando eu dei o top, eu fiz. Daí vou fazer a leitura, no arco e no tambor micrométrico e no vernier. Quando eu estou fazendo isso, eu estou tirando a altura instrumental, que é em relação a esse mar que eu estou vendo, certo? O horizonte visual. Então, essa altura instrumental, certo?
Depois, então, quando eu pego essa altura instrumental e corrijo do erro instrumental que eu tirei antes de usar o sextante, né, pelo horizonte do mar, ou pela observação do Sol, como a gente viu na unidade de ensino anterior, as formas de calcular o erro instrumental, que na verdade o nome é erro instrumental, mas é a correção do erro instrumental, certo? Então eu pego esse erro instrumental, que ele pode ser positivo ou negativo, eu coloco aqui na altura que eu calculei, que eu li aqui, daí eu vou ter então a altura observada. Daí a partir daí então eu vou ter depois, que eu tenho então a altura observada? Olha só, eu estou ainda com o horizonte visual. O que seria a altura aparente? A altura aparente, pessoal, é a altura em relação ao horizonte aparente. Horizonte aparente, o que é horizonte aparente? É um horizonte, um plano que passa pela altura do olho do observador e que também é perpendicular à linha Zenit-Nadir. Tá? Então a gente vai ver que esse plano, para eu fazer essa transformação aqui da altura observada para a altura aparente, eu vou contar com uma tabela que existe no Almanaque Náutico que chama depressão aparente. Na verdade, nada mais é que o ângulo formado entre esse horizonte aparente e o horizonte visual. É um ângulo, esse ângulo aqui, quando eu subtraio ele, eu então tenho altura em relação à estrela, altura aparente. E depois então eu vou rebater desde a altura aparente, que é um plano que passa pela altura do observador até o centro da Terra, o centro da esfera celeste, para a altura verdadeira, com outros 3 tipos de correção. É a correção, a refração atmosférica, o semidiâmetro, que é só para Sol e Lua, e a paralaxe, que também são só para alguns astros. Então a gente vai ver que essas correções aqui, ó, olha só, essas correções que eu já citei. O erro instrumental é que transforma a altura instrumental em altura observada, certo? O erro instrumental é a gente mesmo que calcula, certo? Lembra disso, né? A depressão aparente eu vou tirar do almanaque náutico, da tabela do almanaque náutico, pela altura do olho do observador em relação ao nível do mar. Então a gente tem que saber em qual convés que eu estou. Lá no navio, cada convés tem uma altura em relação, dependendo da carga do navio, tem que saber também isso tudo, né? Tem que saber em relação à altura do nível do mar, qual é a altura do convés que eu estou e também a minha altura. Por exemplo, eu tenho 1,83 m, tem meninas aí que medem 1,70 m, tem rapazes aí que medem 1,90 m, então cada um tem que saber a sua altura, porque isso é importante para calcular a depressão aparente. Então essa depressão aparente aqui depende da altura do olho do observador em relação ao horizonte. Então com essa correção, que eu vou entrar aqui no almanaque náutico, que vocês vão trazer amanhã, com eu saio com a correção de DPAP, depressão aparente. Essa depressão aparente aplicada na altura observada vai me dar então a altura aparente. Essa AAP é fundamental, porque é com ela que eu entro nas outras tabelas para tirar as outras correções, as correções de refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe, que a gente vai ver mais adiante e eu vou explicar a vocês. Na verdade está aqui, dizendo a refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe. Só para falar rapidamente, a refração atmosférica, eu já tinha comentado a vocês, é aquele efeito óptico, que todo astro ele aparenta estar mais alto que ele realmente está, por conta da diferença de densidade entre o espaço e a atmosfera, né? Quando ele entra, ele cai, o raio luminoso tende para baixo, então a gente pensa sempre que um astro está mais alto do que ele realmente está. O semidiâmetro é fácil explicar, porque quando a gente olha para o Sol e para a Lua, a gente vê um círculo. Quando olha para Betelgeuse e para Arcturus, ou para Júpiter, ou para Marte, a gente vê um ponto, são pontiformes. Então o semidiâmetro é para compensar essa diferença, se você tira o limbo superior ou o limbo inferior do Sol ou da Lua. Então são correções somente para Sol e Lua. E a paralaxe é realmente a correção que você faz para trazer o horizonte aparente para o horizonte verdadeiro. Então essa paralaxe aqui é digamos assim, uma redução, desde que eu tenho aqui a altura aparente do plano do horizonte aparente, que é do olho do observador, e quando eu considero essa correção da paralaxe, eu rebato ele lá para o centro da Terra, centro do universo. Essa correção, então, vai me levar da altura aparente para a altura verdadeira, tá certo? Então essas são as 5 correções que a gente vai ver, tem mais algumas que aparecem no meio aí, mas não é nada demais não, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo aqui, ó. Altura instrumental e altura verdadeira. Como eu falei, a altura instrumental é aquela altura obtida pelo sextante, no horizonte visual. Altura instrumental, com as devidas correções, erro instrumental, depressão aparente, refração atmosférica, semidiâmetro e paralaxe,
vai me levar até a altura verdadeira. Então, quando eu aplico na altura instrumental todas essas correções, eu tenho a minha altura desse astro em relação ao horizonte verdadeiro, já que a altura instrumental é em relação ao horizonte visual, tá? Exatamente o motivo da gente estudar as correções de altura. Aqui é para mostrar, olha só, esse é o horizonte visual, certo? Quando a gente olha, vê o mar, é uma figura cônica em torno do nosso observador, certo? Aqui está o horizonte visual, uma figura cônica, certo? O horizonte aparente, como eu disse, é um plano perpendicular à linha zênite e nadir que passa pelo olho do observador. Esse vai ser o horizonte aparente. E, finalmente, o horizonte verdadeiro, que já todo mundo cansado de saber, caiu na prova e tudo mais, né? Círculo máximo, né, da esfera celeste, que é perpendicular à linha zênite e nadir. Só existe um horizonte verdadeiro. Tá certo, pessoal? Então, a gente está vendo o astro daqui para cá, né, daqui até esse horizonte aqui, até o horizonte visual, e o que eu quero realmente é daqui, que na verdade eu quero como se eu estivesse aqui nesse ponto, até o astro, até aqui, tá certo? Então essas correções fazem esse ângulo que é daqui até aqui, transformar-se em um ângulo que é daqui até aqui, assim, ó. Lá está uma estrela, certo? Ó, esse aqui é o ângulo que eu tiro da altura instrumental, mas o que eu quero é esse ângulo que vem daqui até a estrela, até aqui, horizonte, altura verdadeira, né? Lá está. Certo? Olha lá, altura instrumental, quando eu corrijo ela da depressão aparente, ou seja, eu subtraio esse ângulo aqui, que é exatamente em função da altura do olho do observador, a altura instrumental menos, daí eu transformo a altura observada primeiro, daí a altura observada menos a altura aparente, a depressão aparente, eu vou ter a altura aparente. Depois, com a paralaxe, com as outras correções, eu levo até a altura verdadeira. Tá legal, pessoal? Então é isso aí. Correções de altura, então, erro instrumental, depressão aparente, refração atmosférica, correção para semidiâmetro e correção para paralaxe. A gente vai ver cada uma delas com calma a partir de agora, tá certo? Com mais detalhes. O erro instrumental, já vimos na unidade anterior, decorrente do não paralelismo entre os espelhos grande e pequeno do sextante, né? O instrumental pode ser positivo ou negativo, já chamei a atenção dos senhores, né? Lembra quando está à esquerda, né? O índice da idade está à esquerda, é menos alguma coisa, quando está à direita é 60 menos aquele valor e positivo, né? Tá? Transforma a altura instrumental em altura observada. Então, quando eu aplico o erro instrumental na altura instrumental, eu transformo a altura instrumental em altura observada, tá? Essa é a primeira equação que a gente tem conhecida de correção de alturas. A segunda é sobre depressão do horizonte ou aparente, que eu já expliquei a vocês. Depressão aparente é o ângulo formado no olho do observador entre o horizonte visual e o horizonte aparente. Aqui, ó. O observador está aqui o astro, posição aparente do astro. Aqui está o horizonte visual dele, ó. Horizonte visual, horizonte verdadeiro está lá embaixo, né? Aqui está o horizonte aparente passando na altura do olho do observador. Então, ó, a altura observada será a altura instrumental já corrigida do instrumental, certo? A depressão aparente é esse ângulo aqui. Ele é medido e é verificado numa tabela a partir da altura do olho do observador em relação ao horizonte visual, ao horizonte do mar, tá certo? Essa altura em relação ao mar aqui vai me dar esse ângulo aqui, altura aparente, depressão aparente. Quando eu subtraio isso aqui, eu vou ter então a altura aparente. Depressão aparente, ângulo formado no olho do observador entre o horizonte visual e o horizonte aparente. Esse ângulo aqui é depressão aparente. Quando eu subtraio esse ângulo aqui, e como é que eu sei ele? Entrando na tabela do almanaque náutico, somente com a altura do olho do observador e acima do nível do mar, tá certo? Então tem que saber que convés que eu estou e qual a altura do meu olho, qual a minha altura, tá? Depressão do horizonte ou aparente. Depressão aparente é sempre negativa, né? Eu sempre vou ter que subtrair aquele ângulo e aumenta conforme cresce a elevação do olho do observador, né? Aqui, ó. Quanto mais alto a gente pode ver na própria tabela. Se vocês abrirem aí, quem tem aí, ou quando chegar lá, ó, a depressão aparente é essa condição, essa tabelinha mais da direita aqui da página A2, correção de alturas aqui. A gente vai ter tá? Então a correção ela vai aumentando, aumenta conforme cresce a elevação do observador, ela sempre aumenta, tá? É função da elevação do olho do observador, que é exatamente o argumento de entrada na tabela para a gente tirar o valor da correção, tá certo? E também da refração terrestre. A refração terrestre é alguma coisa que faz a gente eleva o horizonte visível, tá bom? Então, só para encerrar aqui mais 2 slides aqui, pessoal.
depressão aparente transforma a altura observada em altura aparente, certo? Aqui, ó. A gente já viu que a altura instrumental mais ou menos o erro instrumental vai me dar a altura observada. A altura observada sempre menos a depressão aparente, que é o argumento de saída da tabela, que eu vou entrar com a altura do olho do observador, vai me dar a altura aparente, certo? É tabulado nas páginas do ANB, página 2 e 34 em romano. Tá? Como eu disse, ó, aqui no Almanac Náutico, nosso Almanac Náutico de 2020, essa página 2 é a primeira página amarela, ó. É a primeira página amarela que tem aqui no Almanac Náutico. A primeira página amarela é a página 2, que tem as tabelas tanto do Sol, de estrelas, e tem essa daqui, que é mais de cá, que é a depressão aparente. E página 34 em romano é aquela lá, página amarela também, ó, 32, 33, 34 em romano. Cadê da Lua? Tá aqui. Tabela da Lua. Tá aqui, ó. Tabela, página 34 em romano, aqui, ó. Tábuas para o quê? Correções de altura da Lua, ó. Tá certo? Na verdade é 34, 35. Então a gente tem aqui também, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui, essa tabela de correção de depressão aparente, tá? A gente vai mostrar isso com mais calma para vocês depois. Como é que é calculado isso aqui, ó? A depressão aparente, ó, é calculada assim, é menos 1,76 minutos raiz quadrada da elevação em metros, ou a depressão aparente é menos 0,97 minutos raiz quadrada da elevação em pé. A gente vai ver que a tábua, ela tanto pode ser navios americanos, por exemplo, né, a altura dos convéses é só em pés. Então você tem que saber a sua altura em metros e em pés, que você vai entrar, você pode entrar aqui na tabela tanto em metros como em pés, para tirar o argumento de entrada, como eu falei, a altura do olho do observador em relação ao nível do mar, mas pode ser a entrada do argumento tanto em metros como em pés, e a saída é sempre um valor em minutos para a gente fazer a correção, tá certo? A altura aparente, essa que eu tiro daqui, será o argumento de entrada no NB para a determinação das demais correções. Tá certo, pessoal? Então, como a gente já se estendeu aqui, eu vou ficar por aqui, certo? Essa aula a gente continua, já vimos então depressão aparente, né? A segunda correção que a gente está fazendo, já fizemos a primeira aqui, o erro instrumental, essa segunda correção, certo? Que nos leva da altura observada para a altura aparente. Então, para a gente chegar lá nas nossas tábuas críticas, eu vou falar na próxima aula. Amanhã, então, pessoal, tragam o Almanac Náutico, é fundamental para vocês entenderem essas tábuas críticas e todas as correções de altura que vão ser feitas aí. Inclusive da Lua a gente vai falar também, tá certo? Então, agradeço a atenção de todos e até amanhã, que a gente vai fazer então nossa aula final de correção de alturas. Importante trazer o Almanac Náutico. Até amanhã, pessoal. Boa tarde para vocês. Muito obrigado pela atenção.